Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Que Deus seja louvado pela alegria desse nosso encontro no programa Oração Pai das Misericórdias. Neste dia em que a Igreja aqui no Brasil celebra Santa Dulce dos Pobres. Esta mulher religiosa consagrada a Deus, que tanto bem fez aos pobres, aos pequenos. Sobretudo lá em Salvador, na Bahia, grande festa do povo baiano, Santa Dulce dos Pobres, esta brasileira, que pela graça de Deus realizou a vocação à santidade e se torna para todos nós um testemunho lindo da forma como nós devemos viver a fé por meio do amor ao próximo, por meio do amor aos empobrecidos, aos enfermos, às pessoas necessitadas. Que Santa Dulce dos Pobres interceda por nós, para que, vivendo a pobreza evangélica, possamos enriquecer a vida de tantas pessoas com os dons de Deus. Hoje, portanto, é dia 13 de agosto de 2021. É sexta-feira. Iremos meditar o Evangelho deste dia que a liturgia da palavra nos apresenta. O Evangelho de São Mateus, capítulo 19, do versículo 3 ao versículo 12. Mateus 19, de 3 a 12. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Porque nós estamos no mês vocacional, nós neste mês também evidenciamos a beleza da vocação familiar, a beleza da vocação matrimonial. E aí nos recordamos que o matrimônio é um sacramento na igreja. Entre cristãos batizados, o homem e a mulher, cristãos batizados, devem se unir numa união legítima através do sacramento do matrimônio. Por isso que a igreja nunca deixa de valorizar na sua vida pastoral, nunca deixa de valorizar a vida familiar, a vida matrimonial. É uma pastoral marcada por muitos desafios, porque os tempos em que vivemos são tempos também difíceis para valorizarmos a dignidade do matrimônio cristão, a dignidade da vida familiar. São tempos difíceis, mas nós cremos no amor de Deus.
Nós cremos que todos nós podemos realizar a vocação ao amor, inclusive aqueles que são celibatários por causa do reino dos céus, como Santa Dulce dos Pobres. Ela assumiu a vocação ao celibato, se consagrando a Deus, não por uma questão de desvalorizar o matrimônio, a vida familiar, não. Pelo contrário, ela quis seguir Jesus na alegria de uma doação total no celibato. Eu também assumi o sacerdócio, a vocação sacerdotal, e não deixo de realizar a vocação ao amor por ser padre, mas vivo o sacerdócio celibatário, na alegria de me doar inteiramente ao Senhor, me doar inteiramente à igreja no celibato. Mas aqueles que são chamados ao matrimônio, são chamados a realizar a vocação ao amor por meio do matrimônio, da vida familiar, da educação aos filhos, da dedicação à esposa, ao esposo, aos filhos. É dessa forma que nós realizamos a vocação ao amor. É por isso que Jesus no Evangelho, ele é muito claro quando diz que marido e mulher não podem pecar no adultério. Marido e mulher não podem se separar. Sabemos que existem situações que são situações terríveis, que a separação, infelizmente, o divórcio, infelizmente acontece. Mas apesar disso, é preciso que aqueles que se divorciaram, aqueles que de alguma forma se separaram, vivam a sua fé, a sua fidelidade a Deus, a sua fidelidade à igreja. E não pequem por adultério. Busquem na vida da igreja a ajuda necessária para também superar essas situações difíceis, marcadas pela separação, pelo divórcio. Quem sabe com a ajuda de um tribunal eclesiástico, não é? O divórcio, a separação que já aconteceu, essa situação pode ser resolvida. Quem sabe? Não sei. Mas, de alguma forma, mesmo aqueles que já se separaram, aqueles que já vivem uma segunda união, que possam perseverar no seguimento de Jesus, possam perseverar na vida da igreja, com todas as limitações, crendo na realização da vocação ao amor. Para que realmente possamos, no nosso dia a dia, mesmo com o fracasso do matrimônio, mesmo com o fracasso, mas possamos acreditar no amor e testemunhar esse amor de Deus. Os que vivem no matrimônio, sejam fiéis um ao outro. Procurem superar as diferenças com o perdão. Procurem superar os momentos difíceis de brigas, de discussões, com o perdão, com a reconciliação. Sejam humildes. Sejam sinceros na vivência desse amor a Deus, procurando no dia a dia da vida matrimonial e da vida familiar, viver esse amor também. Viver esse amor, para que não se chegue a esse extremo da separação, do divórcio, porque isso sempre causa uma ferida no coração dos esposos e também no coração dos filhos. Sempre causa uma ferida. É possível reconstruir, sem dúvida alguma. Para Deus nada é impossível. Mas acreditando no amor, que todos nós realizemos, pela graça de Deus, a vocação ao amor. Esse é o pedido que nós fazemos, rezando juntos a oração ao Pai das Misericórdias. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário, consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e pela intercessão de Santa Dulce dos Pobres, sobre vós, sobre as vossas famílias, desce e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai,
Filho e o Espírito Santo. Amém.